Aqui estou para mais um Turismo em Destaque. Não creio que haja, seja por parte do governo português, seja por parte da Comissão Europeia, respectivamente, quer com as alterações legais que foram aprovadas e que irão entrar em vigor no próximo dia 1 de janeiro, relativas à clarificação das normas de relacionamento entre o setor do alojamento e as plataformas digitais, quer no que respeita ao esclarecimento do vínculo laboral e, consequentemente, das condições de trabalho nas empresas de entregas, cuja diretriz aprovada pela Comissão Europeia ainda terá de obter aprovação por parte do Parlamento Europeu, qualquer tentativa das instâncias políticas, nacionais ou comunitárias, de alguma forma controlarem o que quer que seja. Quanto a mim, tanto um como o outro caso apenas pretendem dilucidar situações cada vez são mais difusas, dada a sua crescente importância em modelos de negócio, onde o digital tem um papel crescentemente predominante. Mas convirá vermos por parte e mais em detalhe o que é que cada uma destas situações configura. No primeiro caso, aquilo que o governo português pretende com as presentes alterações legislativas é, no essencial, garantir que não há qualquer abuso de posição dominante por parte dos mega plataformas digitais de distribuição, de modo a evitar que as mesmas se aproveitem da vantagem que têm de estarem mais próximas dos consumidores para tirarem vantagem económica dessa condição, nomeadamente exigindo ou mesmo até impondo às unidades de alojamento o pagamento de supercomissões para distribuírem o seu produto, não deixando a estas outra alternativa que não seja a de as aceitarem, pois sabem que não têm capacidade para chegarem ao mercado, para chegarem aos turistas, no fundo, para chegarem àqueles que são os seus potenciais clientes de forma tão efetiva. Já no segundo caso, com a diretiva agora aprovada, que, volto a sublinhar, ainda está sujeita à aprovação e à votação por parte do Parlamento Europeu, aquilo que a Comissão Europeia pretende, para além de evitar abusos ou até mesmo a utilização de práticas, de métricas e até de algoritmos de controlo da produtividade individual, é garantir os direitos sociais desses trabalhadores, colocando-os em igualdade com os demais no espaço europeu e, simultaneamente, evitar que as plataformas digitais, cujos exemplos que mais conhecemos existem na área das entregas, nomeadamente nas de entregas de comida, de restaurantes e de transporte, aligem os custos de fator de trabalho, que no seio dos 27, como se sabe, são muito importantes na formação do preço e, desse modo, de alguma forma, iludam as responsabilidades contratuais, as responsabilidades sociais, as responsabilidades laborais e até mesmo as responsabilidades contributivas que o sistema jurídico dos países comunitários obriga ou mesmo até impõe aos demais agentes económicos. Ora, assim sendo, não creio que este seja propriamente um ponto final na revolução digital sem regulação, mas antes mais um adaptar das diversas legislações, neste caso nacional e comunitária, a um conjunto de novas realidades económicas. E, aliás, o exemplo disso é aquilo que, em Portugal, a legislação agora aprovada, mais não vem traduzir do que acordos que já tinham sido celebrados em 2013 pela Alemanha, pela França, pela Itália, pela Suécia, que em 2016 se juntaram a Áustria e a Bélgica e que foram, entretanto, seguidos pelo Brasil, pela Austrália, pela Nova Zelândia, por Singapura e pelos Estados Unidos e que, desde julho do ano passado, isto é, desde julho de 2020, foram vertidos em regulamento em toda a União Europeia, regulamento esse que respeitava as relações exatamente entre os operadores económicos e as plataformas online. Assim, e em conclusão, estamos perante uma situação típica em que o poder político está apenas a exercer o seu inalienável direito de regulação, ou seja, de não só garantir igualdade de oportunidades no acesso ao mercado a todos os agentes económicos, independentemente da sua dimensão, como da própria proteção dos cidadãos e dos consumidores, situação que naturalmente deve ser saudada. Termino deixando um alerta.
para o único problema que eu, de facto, aqui antevejo. É no que respeita aos trabalhadores das empresas de entregas ou de transporte. E como atrás referi, os custos do fator trabalho na União Europeia, ou pelo menos na maior parte dos países da União Europeia, são em média mais ou muito mais elevados do que noutras paragens, o que de alguma forma pode acabar por ter um efeito perverso nas regras da concorrência que agora se estão a pretender corrigir. De facto, há que reconhecer que reina um certo desnorte no que se refere às viagens internacionais, ou pelo menos às regras impostas por cada país para a realização das mesmas, o que naturalmente deixa os agentes turísticos de nervos em franja, como se costuma dizer. Como a pergunta refere, e muito bem, recentemente todos tivemos a oportunidade de constatar dois exemplos paradigmáticos e que ilustram na perfeição este estado de coisas. Um relacionado com o facto dos Estados Unidos da América, através do seu Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, terem voltado a colocar o nosso país na lista dos destinos de risco máximo para viajar, em razão do aumento do número de infecções por Covid-19 que se tem vindo a verificar e também da nova variante da Omicron. E o outro, este por decisão do governo português, de suspender todos os voos de e para Moçambique, atenta também à origem da Omicron, que, como se sabe, é oriunda da África Austral. Ora, vale a pena referir que, no caso dos Estados Unidos e do ponto de vista do turismo, esta decisão vem num péssimo momento, já que o mercado americano era um dos que maiores e melhores sinais de retoma vinha a dar em relação ao mercado nacional, em relação ao destino Portugal. Já no que respeita a Moçambique, há a destacar que depois da proibição dos voos, o governo veio quase de seguida anunciar que nos próximos dias os mesmos acabarão por ser retomados, embora só para viagens essenciais, isto é, só para viagens que tenham por finalidade trabalho, estudo, reunião de famílias ou regresso aos países respectivos de residência, exigindo-se apenas um teste negativo antes do embarque e, no caso da chegada a Portugal, uma testagem assim que se chega à fronteira do nosso país, seguida de um período de quarentena. Convenhamos que estas medidas podiam e até deviam ter sido logo adotadas, evitando-se assim estes avanços e recuos que nada de bom acabam por trazer, tanto do ponto de vista da clarividência política, como da própria racionalidade sanitária, como ainda das perturbações económicas e sociais que acabam sempre e inevitavelmente por gerar. Quanto a mim, o que de mais importante há a retirar destes casos é aquilo que por diversas vezes tenho aqui afirmado ao longo dos vários episódios do Turismo em Destaque. E refiro-me à total falta de coordenação e de harmonização internacionais, isto é, entre os diferentes países de assumirem compromissos com regras claras no que respeita à coerência das normas a que as viagens, ou seja, a que o turismo devem estar sujeito. Mais a mais, quando neste momento até existem testes, até existem vacinas e com elas e com eles certificados digitais oficiais que podem a qualquer momento comprovar, ilustrar e esclarecer a situação sanitária de cada indivíduo. Para além disto, ainda temos muitas decisões erráticas relativamente à nova variante, à Omicron, sem se perceber bem o seu fundamento, já que da parte da comunidade científica não houve, e pelo menos até ao momento, qualquer testemunho que estaríamos perante uma estirpe mais perigosa do que aquelas que já conhecemos, como aliás tive a oportunidade em maior detalhe de aqui analisar no Turismo em Destaque da semana passada. Ou seja, se já não bastava o calvário porque a atividade turística tem passado nestes últimos 21 meses de pandemia, ainda tem que lidar com os medos, ainda tem que lidar com os receios, ainda tem que lidar com as precipitações e até mesmo tem que lidar com a ignorância dos Estados e dos políticos. Ou seja, isto tudo se quisermos que a retoma do turismo seja uma realidade, prossiga e seja efetiva, o mínimo que podemos exigir aos decisores políticos é coerência e coordenação à escala global. Voltamos a ver-nos para a semana.
Obrigado àqueles que têm subscrito gratuitamente as nossas plataformas. Boas festas, continua a cuidar de si.